Chega de conversa. Muito bem, iniciando oficialmente o episódio número 73 do nosso Raio-X da Questão. É uma série de lives de aula que eu faço de segunda a quinta-feira, sempre aproximadamente às 21 horas e 5 minutos, em que, a partir de questões, a gente faz uma análise dos temas mais importantes para concurso público, exame da ordem, em matéria de direito administrativo. Sem mais delongas, vamos testar a nossa caneta mágica, está aqui, olha. Episódio número 73. Se eventualmente você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, deixe o seu like, bota lá, acione o sininho para a gente iniciar valendo. Então tá aqui o tema Princípios da Administração. Os episódios anteriores, episódios 71 e 72, nós também abordamos alguns outros princípios. Vamos lá para a questão número 12, está aqui. Vamos chegar nela aqui, pronto. Questão número 12 foi a última que a gente fez. Foi o princípio da autotutela. E agora a gente vai para a questão número 13. É isso. Comigo na tela, olha lá, questão número 13. Questão número 13. O enunciado da questão diz: com relação aos princípios básicos da administração pública e dos poderes administrativos, julgue os seguintes itens. E o item diz: com base no princípio da segurança jurídica, uma nova interpretação dada pela administração acerca de determinado tema não pode ter eficácia retroativa. Certo, errado ou oxe, isso aí. Olha, peguei o gabarito, está correto. Um dos princípios importantíssimos no direito administrativo é o princípio da segurança jurídica. O que você precisa saber? Primeiro, o que é esse princípio? A definição, as características dele. Segundo, ele é um princípio implícito ou explícito. O princípio da segurança jurídica está explícito no texto constitucional? Não. Mas o princípio da segurança jurídica está explícito no ordenamento jurídico infraconstitucional, que é o que está lá no artigo 2º, parágrafo único da Lei 9784/99. Então, Lei 9784/99, artigo 2º, parágrafo único. E uma coisa importante diz respeito a essa questão da eficácia retroativa de nova interpretação dada a uma lei. Isso é muito importante. Cai muito frequentemente em prova e aí você vai ter que olhar o artigo 2º, parágrafo único, inciso 13 dessa lei 9784/99, que é a lei do processo administrativo federal. Muito bem. Então, continuando aí, questão número 14. Questão número 14 agora, também sobre o princípio da segurança jurídica. Diz o seguinte: no que concerne ao regime jurídico administrativo, julgue o item subsequente. O item diz: a proteção da confiança, desdobramento do princípio da segurança jurídica, impede a administração de adotar posturas manifestamente contraditórias, ou seja, externando o posicionamento em determinado sentido para, em seguida, ignorá-lo, frustrando as expectativas dos cidadãos de boa-fé. Certo, errado ou oxe? O gabarito está correto também. E aí, gente, começou a aparecer nas provas, especialmente nas provas do SEBRASP, esse princípio da confiança. O que é? Nós vamos trabalhá-lo aqui de forma autônoma, fiquem tranquilos. Mas o princípio da confiança, ele decorre ou não decorre da segurança jurídica? O princípio da proteção da confiança é um desdobramento lógico do princípio da segurança jurídica. Porque observar o princípio da confiança
é uma das formas de se garantir segurança jurídica. E ele impede, o princípio da proteção da confiança impede a administração de adotar posturas manifestamente contraditórias, ou seja, externando posicionamento para em seguida ignorar e frustrar a expectativa. Olha, aqui está a administração. Aqui está a administração. Beleza. Aí a administração faz o seguinte: o Circo de Soleil, pretendendo vir ao Brasil e fazer uma pequena temporada aqui em Brasília, antecipadamente, antes mesmo deles embarcarem os artistas e os equipamentos lá no exterior, eles procuram a administração distrital aqui e apresenta os requisitos e pede uma autorização de uso de uma área pública. Suponhamos, eles pediram a autorização de uso para ocupar uma parte do estacionamento aqui do Estádio Nacional. Beleza. A administração verifica a conveniência, a oportunidade, os requisitos e ela pratica o ato de autorização. Esse ato é um ato discricionário, ele é revogável a qualquer tempo e ainda é precário, ou seja, se a administração revogar a qualquer tempo, não vai ter de indenizar o Cirque du Soleil. Então, o Cirque du Soleil está se valendo da confiança na administração. Ele não tem garantias, não tem certeza, mas ele confia que, se nada de muito extraordinário acontecer, a administração vai sustentar a palavra dela, a autorização que ela deu. Daí eles embarcam toda a equipe, os profissionais, a equipe de apoio, os equipamentos e chegam no Brasil. No segundo dia, quando eles estavam terminando de literalmente armar o circo, a administração vai e revoga. Ela vai e revoga. Essa revogação é ilegal? Absolutamente não, está de acordo com a lei. A revogação discricionária é, mas o princípio da proteção da confiança diz o seguinte: se não houver uma justificativa plausível, razoável e proporcional para revogar isso, a administração não pode fazer, porque além de violar o princípio da confiança, princípio esse que inspirou o particular de boa-fé, o Cirque du Soleil, a adotar esse comportamento de se deslocar até Brasília para se instalar aqui, e de outra forma também vai preservar a segurança jurídica, a estabilização nas relações. Então, se a administração não tiver uma justificativa plausível, razoável e proporcional, ela não poderá revogar, e essa proibição de revogar a autorização não é por determinação legal, é por preservação do princípio da proteção da confiança e também, por consequência, ou de forma reflexa, o princípio da segurança jurídica. A gente vai falar um pouco mais à frente desse princípio, mas aqui fica uma boa noção do que é o princípio da proteção da confiança. Então vai lá, mas o foco nosso aqui no momento é o princípio da segurança jurídica. Princípio da segurança jurídica significa que o administrador público não deve injustificadamente invalidar ou alterar atos administrativos, desfazendo relações ou situações juridicamente consolidadas. Então, a administração pública tem de tomar cuidado. Então, olha só, o princípio da supremacia, do interesse público, aqui. Ele encontra limites. Ou seja, quando a administração vai exercer a supremacia, ainda que autorizada por lei,
ela tem de respeitar a segurança jurídica, a razoabilidade, a proporcionalidade, a proteção da confiança, tranquilo? Beleza. Então, suponhamos que a administração pública pratique um ato regulamentando que um determinado espaço ou área privada pode ser utilizado para comércio, lazer, entretenimento, shows, uma área de múltiplas diversões. Os particulares vão investir comprando terrenos lá, alugando terrenos, reformando, construindo casas de shows, bares, vão fazer seus investimentos. Aí a administração pública, por mera supremacia, sem uma justificativa razoável e plausível, vai lá e desfaz essa destinação, causando situações de prejuízo para os particulares. Ela estará violando a segurança jurídica, a estabilidade nas relações e na confiança que os particulares têm nas relações com a administração e, por consequência, isso é um limitador do princípio da supremacia do interesse público. Fiquem atentos a isso. Eu baguncei tudo, agora vou ter de apagar, não tem problema, é assim mesmo. Fazendo e apagando tudo. Aí. Vamos analisar o seguinte. O princípio da segurança jurídica estabelece o seguinte: quando possível, porque legal e moralmente aceitos, deve a administração convalidar atos que, mesmo contendo vícios ou defeitos sanáveis corrigíveis, cumpram ou atinjam sua finalidade. Então vejam, a administração não está legalmente obrigada a convalidar, a corrigir defeitos de atos que possuam vícios sanáveis. Em tese, convalidar ou não convalidar e apenas anular é discricionário. Mas o princípio da segurança jurídica diz, olha, o ato tinha um mero vício de forma, mas os motivos moralmente aceitos para a prática desse ato estavam preenchidos. Outra coisa, o conteúdo do ato e a finalidade estavam de acordo com a lei. Então lembrem que vícios sanáveis são apenas na competência e na forma. Na competência e na forma. Feito isso na competência e na forma, feito isso, a gente percebe que se o ato praticado tem um vício na competência ou na forma, mas a sua finalidade de interesse público foi alcançada e o conteúdo do ato em si não contraria a lei, por uma questão de segurança jurídica daqueles particulares que, já confiando neste ato e na presunção de legitimidade, consolidaram certas situações, a administração fica obrigada a convalidar, a corrigir. Mesmo não sendo uma imposição legal, mas por observância do princípio da segurança jurídica, ela acaba tendo de convalidar, de corrigir esse ato para preservar os seus efeitos no mundo jurídico. Muito bem. E aí, uma das consequências ou aspectos mais cobrados em prova de concurso em matéria de segurança jurídica é isso aqui, olha. A segurança jurídica impede o quê? A interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige. Isso é um comando da administração. Aí ele diz, é vedada, é proibida a aplicação retroativa de nova interpretação. É vedada, é proibida a aplicação retroativa. Professor, como é que é isso? Eu não entendi muito bem.
Calma, calma. Aqui a gente tinha a lei X. E essa lei X, durante muito tempo, ela vinha recebendo uma interpretação para ser aplicada, uma interpretação, essa cobrinha preta aí, uma interpretação X. Muito bom. Acontece que, a partir de um determinado momento, o texto da lei, o texto legal continuou o mesmo, mas a administração reconsiderou a interpretação e, a partir daqui do verde, ela passou a dar a interpretação Y. A pergunta é, essa nova interpretação que passou a ser dada, ela pode ser aplicada ao passado para prejudicar alguma coisa aqui? A resposta é não, e a proibição da aplicação retroativa de nova interpretação é com base no princípio da segurança jurídica. Segurança jurídica. Tranquilo? Então fiquem atentos a esta situação aqui. Fiquem atentos a essa situação. Prosseguindo. Agora vamos para a questão número 15. E essa questão 15 traz o princípio que nós precisamos analisar. Olha, o princípio da proteção à confiança da administração pública. Que princípio é esse? Aí diz: determina que a administração pública atenda apenas o que a lei impõe. O princípio segundo o qual a administração deve fazer apenas o que a lei determina ou impõe é o princípio da legalidade. Então, está errado por isso. Aqui teria que ser o quê? Legalidade. Teria que ser a legalidade. Muito bom. Então, a letra A não pode ser. Vamos para a letra B. A letra B diz o seguinte: proteção à confiança da administração, confere à administração o poder de execução imediata das decisões administrativas, possibilitando a criação de obrigações para o particular. Aqui, na verdade, nós estamos diante de dois atributos ou dois princípios da administração. Então, fiquem atentos a isso aí, olha, dois atributos ou princípios. Aqui é presunção de legitimidade e imperatividade. Imperatividade. Então, letra A está errado, letra B está errado, não pode ser. A letra C diz o seguinte, que a proteção à confiança corresponde ao aspecto subjetivo do princípio da segurança jurídica. E isso está correto, e é o que nós vamos ver daqui a pouquinho na nossa revisão e aprofundamento teórico. Mas essa questão e a questão anterior mostram claramente que o princípio da proteção à confiança, proteção da confiança, figura em provas do CESP, tanto o certo e errado como múltipla escolha. Então, fiquem antenados nesse princípio. Se eventualmente esse princípio ainda não faz parte do seu material de revisão, do seu mapa mental, do seu esquema, inclua depois que a gente fizer a revisão teórica e aprofundamento dele aqui. Fica ligado nisso aí. Mas para confirmar o gabarito, vamos para a letra D. É considerado uma imposição da limitação à discricionariedade da administração pública? Não. Os princípios que limitam a discricionariedade são a razoabilidade, a proporcionalidade e a juridicidade. São princípios que são tradicionalmente limitadores da discricionariedade. A razoabilidade, a proporcionalidade e o princípio da juridicidade. Então, isso aqui está errado também. Está errado. Pode ser esse. Prosseguindo. Agora a gente vai para a letra E. Analisar o gabarito aqui. Proteção da confiança
proteção da confiança, é um dos princípios expressamente arrolados no artigo 37. Não. Artigo 37 contém expressamente o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Proteção da confiança, ele é um princípio sempre implícito. Proteção da confiança está implícito no texto constitucional e está implícito nas demais leis, mas é um princípio decorrente, claramente decorrente do princípio da segurança jurídica, como nós vimos na questão anterior. Fiquem atentos a essa ideia. Muito bom. Tudo tranquilo até agora? Vocês estão muito caladinhos. Vamos prosseguir. Questão número 16. Questão 16. Olha só. A respeito de danos causados a particular por agente público de fato, necessário ou putativo, julgue o item. Gente, sejam sinceros comigo, a hora é agora. Estamos aqui na amizade. Alguém sabe me dizer, ou saberia dizer, ou tem na ponta da língua, o que é o agente público de fato? Porque se você sabe me dizer o que é agente público de fato, eu vou ter que perguntar a você, e você vai ter que postar aí, quais são os 4 requisitos necessários para se considerar um particular sem investidura como agente de fato. Então, para você me dizer que sabe o que é agente de fato, você vai ter que colocar aí no chat quais são os 4 requisitos necessários para isso. Quais são os 4 requisitos necessários para isso? E você sabe que agente de fato é sinônimo de agente necessário? E que às vezes também de agente putativo? O Sebrasp diz que agente de fato é sinônimo de agente putativo, só que às vezes também não. Eu tenho uma das lives que eu gravei aqui, uma das lives mais épicas, foi uma das mais assistidas que eu fiz aqui, das aulas mais assistidas que eu fiz aqui no canal. Eu fiz 3 colunas e comparei em minúcias agente público, agente putativo e agente de fato, também chamado agente necessário. E fiz isso porque o CESP gosta muito dessa questão. E olha ela aparecendo de novo. Só que dessa vez apareceu num outro contexto. E diz o seguinte: em razão do princípio da proteção da confiança, olha o princípio de novo, quando o dano for causado por funcionário público putativo, o Estado não responderá civilmente perante os particulares de boa-fé. Responde ou não responde? Está errado. Pela milésima vez, e eu não vou me cansar de trabalhar isso com você até você internalizar isso, automatizar isso, até ficar como escovar dentes para você. Eu espero que você o faça várias vezes ao dia. Quando você lê uma questão como essa, na fase do estudo da preparação, não se preocupa com gabarito. Se preocupa em fazer um exame de consciência. Eu, Emerson Caetano, estou lembrando e já estudei o que é o princípio da confiança? Eu sei o seu conceito, sei as características, sei que esse princípio deriva da segurança jurídica, sei que ele é um princípio implícito tanto no texto constitucional quanto na legislação infraconstitucional. Outra coisa, você sabe o que é um funcionário público putativo? Aliás, você sabe o que é um agente de fato ou agente necessário? Esses elementos já fazem parte do seu mapa mental, do seu resumo, do seu matéria de revisão? Se não faz, coloca lá agora. Coloque e bota uma interrogação, porque quando você for para o estudo teórico, você vai ter que resolver esse problema que não é meu, é seu. Vamos resolver junto. Mas você, se não está sabendo ou lembrando o significado dessas expressões teóricas conceituais, você está com um problema. Graças a Deus que você detectou antes do dia da prova, porque ruim é detectar um problema desse na hora da prova. Aí já era, já é tarde. Mas aqui a gente tem como resolver. Beleza. E a pergunta é essa. Então você tem 1, 2, 3.
você tem o agente público, você tem o agente putativo em sentido estrito e você tem o agente de fato ou agente necessário. Beleza. O que a questão abordava era o seguinte: se esse camarada, agente putativo, ou seja, parece que é pseudo-agente, parece que é, mas se for olhar bem, não é. Está com algum problema. Se o agente putativo, exercendo função pública, causa um dano ao particular, o Estado responde ou não responde? Aqui está dizendo que não responde, mas aqui, olha, o Estado responde, responsabilidade do Estado. Quem vai ter que pagar e indenizar os prejuízos causados pelo agente putativo é o Estado. E aqui, idem. E aqui, idem. Então, o fato de ser um agente putativo ou um agente de fato, também chamado agente necessário, não impede necessariamente a responsabilização objetiva do Estado. Fiquem atentos a isso. Muita atenção a esse detalhe. Muita atenção a esse detalhe. Mas, novamente, estamos conectados ao princípio da proteção da confiança. Princípio da proteção da confiança. Beleza? Tranquilo. Só me confirma aí, a imagem está bacana, não está travando, está ok? Me dá o feedback aí, parece que está travando. Vamos lá, princípio da proteção da confiança. É agora. Agora mesmo. Princípio da proteção da confiança. Primeiro aspecto a ser destacado. O princípio da segurança jurídica, ele possui dois sentidos ou dois aspectos. Dois sentidos ou dois aspectos. Você já está ciente, já foi notificado, já foi informado, você já deve estar sabendo que o princípio da proteção da confiança é um desdobramento do princípio da segurança jurídica e eles estão correlacionados, intimamente correlacionados. São sinônimos? Não, não são sinônimos. São a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. Mas estão correlacionados. E aí a gente avança para dizer o seguinte: analisando o princípio da segurança jurídica, você tem a segurança jurídica no sentido objetivo, no plano das coisas, das ações, dos atos. E aí, no sentido objetivo, olha só, no sentido objetivo tem a ver com a estabilização do ordenamento jurídico, a partir do respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Segurança jurídica, objetivamente falando, é materializada, é exercida, é concretizada pelos princípios ou pelos critérios da observância ao direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Agora, no aspecto subjetivo, o foco no sujeito, tudo que é subjetivo é o foco na pessoa, no sujeito. No sentido subjetivo, relaciona-se com a proteção da confiança frente às expectativas geradas pela administração pública. Em outras palavras, princípio da confiança é o nome que se dá para a segurança jurídica no seu viés subjetivo. Ou seja, no viés de preservar, de proteger a justa confiança, a justa expectativa criada na cabeça do particular, do administrado, por aquela conduta do agente público. Tranquilo? Então, se a administração pública diz que a partir de tal data
os templos religiosos poderão funcionar se comprarem tapetes de higienização, álcool gel, câmeras de proteção, mais uma série de coisas. Os templos religiosos vão fazer um investimento financeiro para comprar tudo isso. E aí, quando chega na semana D, na semana para a reabertura parcial, sem nenhuma justificativa razoável, sem nenhuma mudança geral no quadro de contaminados, o poder público vai e diz assim, olha, não, agora não pode mais. Pensei melhor. Ele pode fazer? Pode, mas terá violado o princípio da confiança. Gerou uma justa expectativa e a expectativa era tão confiante, tão justa, que eles fizeram um investimento financeiro, compraram um monte de coisa. E aí, não que a administração não possa manter a sua decisão, só que ela pode ser condenada a indenizar os prejuízos por conta de ter violado o princípio da proteção da confiança. E aí eu chamo a sua atenção para o fato seguinte. A essência subjetiva do princípio da segurança está nitidamente relacionado ao princípio da confiança legítima. É um outro nome que se dá, olha, princípio da confiança legítima ou proteção da confiança. Então, a essência subjetiva, o aspecto subjetivo do princípio da segurança, ele está nitidamente correlacionado ao princípio da proteção da confiança. Enquanto a segurança jurídica possui caráter amplo, sendo aplicável às relações públicas e privadas, a confiança legítima, é o outro nome dado para a proteção da confiança, tutela, ou seja, protege tão somente a esfera jurídica particular, protegendo da atuação arbitrária do poder público. Um autor muito bacana, eu gosto muito, que é o Rafael Carvalho de Rezende, é um livro muito bacana de direito administrativo. Eu sou para comprar esse livro? Não, não é para comprar, é só uma referência doutrinária aí. Então vejam, a proteção da confiança é uma proteção que se dá ao administrado para que ele não fique à mercê do arbítrio de fazer, desfazer o que bem entender do poder público. Porque a supremacia do interesse público tem que respeitar a segurança jurídica em seu aspecto subjetivo, que nada mais é que o princípio da proteção da confiança, ou simplesmente o princípio da confiança legítima. Fiquem atentos a isso. Beleza. E aí, tem alguns desdobramentos. Eu preciso dizer o seguinte. O princípio da boa-fé, que é um outro princípio relacionado à administração, também possui dois sentidos. O objetivo refere-se à lealdade e à correção da atuação dos particulares. E o subjetivo trata da crença do particular de que atua conforme as normas jurídicas do país. Então vejam, por essa outra perspectiva, o princípio da confiança legitima-se a partir da boa-fé do administrado. Sem esta, não há expectativas verdadeiras em relação à administração pública. Professor, ficou meio confuso isso aí, hein? Quer ver uma coisa? Mais um mosquito para eu comer aqui. A administração pública diz: as academias de ginástica, musculação e outros poderão reabrir daqui a 20 dias. O protocolo de reabertura vão ter de agendar tantos alunos por cada horário, vai ter de ter álcool gel, e tem de comprar tais equipamentos de higienização, tem de contratar um corpo de funcionário, porque a cada 1 hora de atendimento vai parar 1 hora, fazer uma esterilização, higienização geral, depois volta. Então, funcionaria de 9 às 10, de 10 às 11, higienização, aí de 11 ao meio-dia, por aí vai. Ao tomar essa medida, os proprietários particulares de academia, de boa fé, falam, pô, se o poder público está dizendo que vai ser assim, com antecedência, porque a coisa é séria, diante de toda a sinceridade. Vamos fazer um investimento. Vai ao banco, pega o empréstimo, fala, vamos fazer um investimento para reabrir, e a gente tem que manter os nossos alunos, manter a atividade. Então, esta boa-fé,
não tem malícia do particular. O particular não está querendo dar um jeitinho, não. Ele está confiando no que o poder público colocou no decreto. Então, esta boa-fé do particular faz com que esse seu comportamento seja baseado numa justa expectativa, uma expectativa legítima, verdadeira, de que a administração vai permitir reabrir daqui a 20 dias. E aí, quando a administração, sem motivo razoável, sem grandes alterações no cenário, daqui a 20 dias diz que não, violou esse princípio que é um desdobramento do princípio da segurança. Então, por que entrou a boa-fé aqui? Porque se não houver boa-fé do particular, se o particular aproveitou o negócio para fazer um esqueminha, se não há boa-fé do particular, então ele não pode invocar a proteção da confiança. Mas se ele estava de boa-fé e a administração frustrou a justa expectativa que ela criou com seu comportamento anterior, aí ele pode invocar a proteção da confiança. Aí ele pode invocar a proteção da confiança. E quais são os requisitos para a caracterização da confiança legítima? Lembrando, gente, confiança legítima é a mesma ideia de princípio da proteção da confiança. Proteção da confiança. Primeiro requisito, letra A. A confiança do administrado de que a administração agiu legalmente e de que suas expectativas são razoáveis. O particular olha para o que a administração fez e ele claramente tem a noção de que isso está de acordo com a lei. Porque quando você vê policiais fazendo coisas erradas ou algum agente público exigindo dinheiro de fiscalização, você tem a noção de que isso não está de acordo com a lei. Aqui não, você tem a clara percepção de que está de acordo com a lei e as suas expectativas são razoáveis. Com base naquilo que você está vendo, tem expectativas razoáveis. Letra B. A confiança deve ter causa idônea. Ou seja, eu estou confiando naquilo ali por conta de uma causa idônea. Eu tenho aqui meu estabelecimento, academia, tenho o templo religioso, o poder público estabeleceu as regras e eu vou seguir e vou reabrir. E aí a administração muda. Eis que não pode ser gerada por mera negligência, tolerância, ignorância. Então, aquele que invade área pública, invade terreno público e conta com a ineficiência do poder público em fiscalizar, esse, nessa situação, não pode invocar em sua defesa a proteção da confiança. Ele não pode. Letra D. O administrado deve cumprir os deveres e obrigações que lhe cabem naquilo que envolve o ato da administração que lhe gerou a confiança legítima a ser protegida. Então, o templo religioso, a academia, vai lá claramente diz o seguinte. Olha, aqui cumpriu o protocolo, comprei os equipamentos, está todo mundo de máscara, está fazendo a higienização, está tudo certo. Mas mesmo assim, a administração frustrou essa expectativa. Então ele vai dizer, eu cumpri a minha parte. Proteção da confiança. Questão 17. Na questão 17, diz o seguinte, o princípio da continuidade do serviço público. Aqui um princípio também muito frequente. E aí nós temos várias opções. Olha aí, vamos analisar uma por uma. Princípio da continuidade dos serviços públicos. Afasta a possibilidade de interrupção, ainda que se trate de sistema de remuneração por tarifa no qual o usuário do serviço esteja inadimplente. O que ele está dizendo? Que o princípio da continuidade impede a interrupção, o corte no fornecimento do serviço, mesmo que o usuário não esteja pagando regularmente as tarifas pelo uso. Aí está errado. Porque, apesar do princípio da continuidade do serviço, se o serviço é remunerado e o usuário do serviço não está pagando a remuneração, a taxa, a conta de energia elétrica,
pode ser cortado sim. Então, letra A está fora. Letra B. O princípio da continuidade diz respeito apenas a serviços públicos, não alcançando as demais atividades administrativas. Não. O princípio da continuidade é para o exercício do poder de polícia, é para serviços públicos, é para atividades judiciárias, é para atividade legislativa, para toda a atividade, 100% da atividade pública de interesse público a cargo do Estado, vale a regra da continuidade, respeitadas as suas exceções. Então, letra B não pode ser. Letra C. O princípio da continuidade torna ilegal a greve de servidores públicos. Não necessariamente. O princípio da continuidade dos serviços públicos não faz com que todas as greves de servidores sejam ilegais. Até porque, se assim fosse, o direito de greve constitucionalmente regulamentado no artigo 37, inciso 7º, estaria sendo desconsiderado. Então, é sempre bom lembrar que o princípio da continuidade do serviço pode mitigar, limitar ou condicionar o exercício do direito de greve pelos servidores, mas impedir completamente, salvo raras exceções de serviços muito essenciais, como metrô, como serviço de saúde, por aí vai. Prosseguindo. Letra D. A letra D diz: o princípio da continuidade do serviço tem relação direta com os princípios da eficiência e da supremacia do interesse público. Perfeito. A continuidade é para garantir a eficiência, porque aquilo que não é contínuo não é eficiente, e a supremacia é manifestada na continuidade quando o poder público pode impor que se mantenha o serviço. Letra D. E a letra E impede a paralisação, ainda que a justificativa dessa seja aperfeiçoamento de atividades. Não. Gente, o princípio da continuidade do serviço público é a regra, mas essa regra não é absoluta. Os serviços, mesmo diante do princípio da continuidade, os serviços podem ser interrompidos quando? Quando houver falta de pagamento, para manutenções, para aperfeiçoamento e melhoramentos do próprio serviço. Então, fiquem atentos aí. Em razão de casos fortuitos ou força maior, se caiu um avião na linha de transmissão de energia elétrica, vai ficar sem energia elétrica. Caiu na barragem de fornecimento de água potável, vai interromper para dar manutenção. Por aí vai. Questão número 18. Questão 18. Julgue o item a seguir relativo à responsabilidade civil do Estado, aos serviços públicos e às organizações da sociedade civil de interesse público. Aí diz o item: de acordo com o princípio da continuidade, os serviços públicos, compulsórios ou facultativos, devem ser prestados de forma contínua, não podendo ser interrompidos mesmo em caso de inadimplemento. Inadimplemento é falta de pagamento. Mais uma vez aqui. Então, fiquem atentos, está errado. Por quê? Porque o princípio da continuidade não é óbice, não impede a interrupção de um serviço no particular que o usuário não esteja pagando regularmente o preço pelo uso desse serviço. Fiquem atentos a isso. Então, mais uma vez, olha, princípio da continuidade e ele relacionado ao inadimplemento do usuário, ou seja, o usuário não está pagando pelo serviço regularmente. Pode interromper? Pode. Beleza? E aí, cuidado que tem os requisitos, mas a gente vê adiante. Questão 19. Questão 19. Em relação aos princípios administrativos e aos serviços públicos, julgue os itens que se seguem. O item diz: a possibilidade de encampação de concessão de serviço público constitui um dos exemplos da aplicação do princípio da continuidade do serviço. Está correto. Está correto. Vamos pensar o seguinte. Olha, a União
fez a concessão para a empresa Atracagem SA, concessão da exploração e administração de um determinado porto brasileiro, Porto de Santos. Aí essa empresa, a Atracagem SA, que é a concessionária, ela começa a não executar o serviço continuamente, com regularidade, com eficiência, com presteza. Uma das garantias que o princípio da continuidade dá é a administração fazer a encampação. Só que a encampação, ela é sem causa. A encampação é sem causa, sem que o particular tenha dado causa. A administração simplesmente quer retomar o serviço porque ela acha que isso deve ser prestado pelo Estado. Agora, se o particular der causa, se ele der causa, aí é a chamada caducidade. Ambos, tanto a encampação, que é o poder público retomar a execução do serviço, mesmo que o particular contratado não tenha dado nenhuma causa, nenhum motivo para isso, assim como a caducidade, declarar a caducidade e retomar o serviço por descumprimento das regras pelo contratado particular, os dois casos são decorrências do princípio da continuidade do serviço público. Então vejam que são várias facetas do princípio da continuidade do serviço público. E é isso que nós vamos analisar agora. O princípio da continuidade significa que a atividade administrativa, especialmente a prestação dos serviços públicos, não pode sofrer interrupções ou paralisações repentinas e imotivadas. Percebam, não estou dizendo que o princípio da continuidade impede quaisquer paralisações. O que ele impede são interrupções ou paralisações repentinas e imotivadas, sem fundamento. A gente avança para analisar o seguinte: os serviços públicos devem ser prestados ininterruptamente, é o que diz o princípio, para suprimir as necessidades, para suprir, vamos colocar aqui, para suprir as necessidades de interesse público, não podendo ser paralisado por serem a maneira pela qual o Estado desempenha as funções essenciais e indispensáveis à coletividade. Essa é a regra. Agora, mais um detalhe. A continuidade dos serviços públicos tem correlação direta e fundamenta-se no princípio da supremacia do interesse público. Então, vejam, mais uma vez, é bom relembrar, e nós vimos isso na questão, que o princípio da continuidade está correlacionado com o princípio da supremacia, pois o seu propósito é evitar que a coletividade não sofra prejuízos em razão de eventuais interesses particulares que interrompam a execução do serviço. Prosseguindo, ainda na continuidade do serviço. Quais são as principais decorrências ou desdobramentos do princípio da continuidade? Eu fiz questão de trazer uma coisa bem completa para vocês, porque o princípio da continuidade é figurinha mais que carimbada em concurso público. Então, decorrências do princípio da continuidade, ou seja, quais são os desdobramentos, efeitos da continuidade? Proibição de greve dos servidores, que não uma proibição absoluta. Não é uma proibição absoluta, pois o artigo 37 estabelece que o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Então, basicamente é o seguinte: a continuidade vai proibir o exercício do direito de greve abusivo e vai causar dano irreversível e irreparável à coletividade, como, por exemplo, paralisar 100% do transporte coletivo, paralisar 100% do serviço de segurança pública. Não pode. Mais um detalhe. Necessidade de institutos como suplência, delegação de competência, substituição para preencher as funções públicas temporariamente vagas.
quais foram os institutos que o legislador pensou e criou para que, no caso de ausências, impedimentos, faltas justificadas e outras, o serviço não ficasse paralisado. Uma última vez que aconteceu isso comigo, eu me dirigi a uma determinada vara judicial aqui no DF para pegar uma certidão que eu precisava apresentar lá no concurso cartório. Acho que, se não me engano, era um concurso até do Rio de Janeiro. Ainda está para prova oral. E quando eu cheguei lá, o horário de funcionamento é de tal a tal. Eu cheguei no horário de funcionamento. Quando eu cheguei lá no cartório, era para expedir uma certidão. Falou, a certidão está pronta, mas o senhor tem que aguardar, porque quem assina não está aqui. Era o chefe lá, da secretaria. E eu cometi a indelicadeza de perguntar o que a lei me permite perguntar. Ele não tem substituto? Rapaz, a pessoa ficou #chateada. Tinha que enfiar isso aqui na cabeça desse infeliz e falar para ele que a suplência, a delegação, o substituto imediato é para não acarretar a interrupção do serviço. Pouco. Aí depois, quando fala em quebrar a estabilidade do servidor, reclama. Aí depois, quando fala em quebrar a estabilidade, reclama. Morre de estudar isso aqui. Chega lá, tem um substituto. O serviço não pode paralisar, é horário de expediente. Aí fico eu plantado, fiquei quase uma hora, ele devia estar almoçando, fiquei quase uma hora plantado esperando a assinatura de um abençoado de Deus que não respeitou o princípio da continuidade. E o pior de tudo, que o substituto imediato dele normalmente ganha uma função gratificada para ser substituto, mas não tem coragem de levantar o furico da cadeira e colocar a assinatura no papel. Ou porque ele não tem a atitude, ou porque o próprio chefe dele o proíbe de fazer, não compreendendo o que é direito administrativo. E depois reclama da porra de cortar a estabilidade. Reclama agora. Isso ninguém fala. Isso ninguém fala. E isso é comum. Isso é comum acontecer em balcão de órgão público. Então, quando for reclamar de quebrar a estabilidade, me perdoe a revolta. Bota isso na conta também, porque o cidadão, o indivíduo, está de saco cheio de chegar no balcão e sofrer esses desmandos de quem deveria conhecer o direito administrativo. Desabafei. É o que é. Por que não bota isso na conta? Por que não bota isso na conta da discussão? Não sou nem a favor nem contra, eu só quero que bote isso na conta da discussão, porque a sociedade está cansada de ver esse tipo de coisa. Então, o fundamento para isso é o princípio da continuidade. E nesse dia lá, e vários outros aconteceu, houve vamos colocar aqui, olha, houve uma violação do princípio. O princípio foi violado pelo servidor e houve uma descontinuidade. E quando eu reclamei o meu direito de cidadão, fui ralhado. Ele devia ter percebido na minha cara que eu não era um porco qualquer que não sabia, e ainda que fosse, que não sabia e não conhecia o direito. E fui tentar explicar do princípio da continuidade, e falou, isso é só, ainda me falou, isso é só nos livros. Animal. Muito bem. Tranquilo? Estou tranquilo, não estou chateado hoje. Estou de boa. O que vocês acharam? Faça algum comentário, não vou brigar com vocês. Podem colocar aí nos comentários. Hashtag, o senhor tá doidão. Beleza. Próximo. Impossibilidade para quem contrata com a administração pública de invocar a except non-implemented contratos nos contratos que tenham por objeto a execução de serviço público. Vamos entender a primeira parte. Essa frase em latim, except non-implemented contracts, Fabiola, eu fiz. Eu me dignei a ir lá na ouvidoria e reclamar. Você acha que instauraram um PAD disciplinar com esse cara? Eu troco de nome. Eu troco de nome se instauraram. Então estão tapando o sol com a peneira. Eu troco de nome se instaurar o PAD, porque é para instaurar PAD. PAD não é só quando o cara mete a mão em dinheiro público, não. Tem PAD para outras coisas. A lista está no 132. Eu tenho uns 2 incisos para colocar lá para ele.
Entendeu? Enquanto os bons servidores ficar colocando, tapando o sol com a peneira para defender os maus servidores, todo mundo vai sofrer. Ou tira a peneira e deixa o sol pipocar na cabeça dos maus servidores, ou os bons servidores vão perder direitos que eles não deveriam perder. Fato. Esta é a minha opinião. Ou tira a peneira e deixa o sol pipocar na cabeça dos maus, e os bons é que tem que fazer isso, que estão lá dentro e estão vendo, ou faz isso, ou todo mundo vai para o vinagre, e aí vai ser todo mundo indo para o vinagre indiretamente merecido, porque não entregaram os bois de piranha, ou seja, aqueles que fazem com que a população instruída e principalmente as não instruídas sofram nos balcões dos órgãos públicos. E não é a maioria, mas essa minoria acaba sendo a minoria e espizinha a pessoa que está lá. Então, joga esses aí para os PADs da vida e limpa antes que todo mundo perca o que não merecia perder. Avisa, quem avisa, amigo é. Quem avisa, amigo é. Já era para estar fazendo isso há muito tempo. Não tenham dó de PAD com quem não merece o cargo que tem. Não tenham dó, porque depois vai estourar a bomba no colo de todo mundo. Beleza. Aliás, já está estourando, né? Só de estar discutindo esse assunto aí no Congresso, a bomba relógio já está armada. É uma bomba relógio. O desarme dela não vai dar bom vai dar ruim. Vai dar ruim. Impossibilidade para quem contrata com a administração pública de invocar a exceptio non adplet contractus. A exceptio non adplet contractus significa o quê? Vamos colocar aqui, ó. Significa exceção do contrato não cumprido. Olha como funciona. Olha como funciona. Nos contratos sinalagmáticos, contratos que têm obrigações de lado a lado, um tem que entregar a merenda escolar, a administração tem que pagar o valor. Um tem que executar a obra, a administração tem que pagar o valor. Um tem de executar o serviço de conservação e limpeza, a administração tem que pagar o valor. Obrigações de lado a lado. As obrigações não são idênticas, elas são contrapostas ou correlacionadas. Uma coisa compensa a outra. Beleza. Nos contratos normais, entre nós particulares, se uma parte contratante não cumpre a sua obrigação contratual, isso dá direito a outra parte invocar a exceção do contrato não cumprido. Então eu digo, olha, como você não está me fornecendo o serviço, eu exerço o meu direito de não cumprir a minha obrigação. Se você não está fornecendo a revista, na época o jornal ou algum produto, você não está fornecendo a assinatura de vinhos como está contratado, eu vou parar de pagar a assinatura. Essa é a lógica da exceção do contrato não cumprido, que em latim é exceptio non adplet contractus. Agora, quando nós estamos diante de um contrato com o poder público, este contrato é um meio, é um degrau, é um caminho para um fim muito maior e mais relevante de interesse público. Então, se o poder público atrasa o pagamento do fornecimento de medicamentos essenciais, o particular contratado fala assim, a administração, você atrasou um mês, parei de fornecer, só quando pagar agora. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Bem? Questão da exceção do contrato não cumprido. Beleza. Segundo detalhe. Então, isso faz com que a administração, para continuar prestando o serviço, ela necessite dos fornecimentos e execuções feitos pelos particulares contratados. E aí, por questão do princípio da continuidade, esses particulares contratados não poderão automaticamente invocar a exceção do contrato não cumprido. Vai ter que aguentar pelo menos 90 dias, é o que a gente vê na Lei 8.112 depois,
para poder invocar a interrupção na execução desse contrato. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte diz: é assegurado ao poder público o direito de utilizar os equipamentos e instalações da empresa que com ela contrata para assegurar a continuidade do serviço público, possibilidade de encampação da concessão do serviço público. Então, suponhamos o seguinte: uma determinada empresa foi contratada para fazer a coleta de lixo. E aí, a administração pública começou a atrasar os pagamentos, a ponto de essa empresa não conseguir pagar os custos de combustível, de funcionários, para executar a coleta urbana de lixo. E falta de coleta urbana de lixo, com uma semana virou o caos, virou a nojeira. Aí o que acontece? A administração, diante dessas dificuldades de execução da empresa, ela pode usar seus próprios funcionários ou até os funcionários da própria empresa e ocupar, requisitar os equipamentos que ela tem e a própria administração executar o serviço, mas com os equipamentos e os meios do particular contratado. Tudo isso por aplicação do princípio da continuidade do serviço. É um princípio muito importante. Questão número 20. Questão número 20. A respeito da organização administrativa do Estado e do ato administrativo, julgue o item a seguir. O princípio da especialidade na administração indireta impõe a necessidade que conste na lei de criação da entidade a atividade a ser exercida de modo descentralizado. De modo descentralizado. Então, vejam só. Princípio da especialidade. Você sabe o que é? Volta e meia, esse princípio aparece em prova. Aliás, todos os princípios que estamos tratando aqui, antes de mais nada, eu mostro as questões de prova, que é uma questão do STJ, em que o princípio é cobrado. Então ele diz: o princípio da especialidade na administração indireta impõe a necessidade de que conste na lei de criação da entidade a atividade a ser exercida de modo descentralizado. Eis aí um item que está correto. Ou seja, a lei que vai criar a entidade, ela vai ter de declarar expressamente qual é a atividade que está sendo especializada. Está tirando da administração central e está colocando nas mãos de uma pessoa jurídica administrativa autônoma. Especializou. Em vez de você ter uma única pessoa jurídica, que é a União, exercendo tudo, você criou uma entidade autárquica que se especializa naquele serviço. Lembrando que quando você tem, no caso, por exemplo, da autarquia, você tem um serviço público personalizado. Então, fiquem atentos ao princípio da especialidade. E aí, o princípio da especialidade significa que os entes e as entidades estatais não podem abandonar, alterar ou modificar as finalidades para as quais foram constituídas. Elas estão especializadas naquilo, é aquilo que a lei dispôs para elas fazerem. Uma outra decorrência aí da especialidade. Atuarão as ditas entidades sempre vinculadas e adstritas ou presas aos seus fins que motivaram a sua criação. Porque elas não podem ficar expandindo o seu objeto de atuação, uma vez que a lei que as criou seguiu esse princípio de especializar. Vocês não são para fazer tudo, vocês são para fazer isso aqui. Eu estou criando a autarquia Detran para se focar nas questões de trânsito. Não é para expandir para outras áreas de segurança e outras áreas do governo. Estou criando a autarquia INSS para ela focar na previdência. Não é para ela ficar se preocupando com outros tributos que fica a cargo da Procuradoria da Fazenda Nacional. E ainda tem mais. Tal princípio encontra-se previsto implicitamente no artigo 37, incisos 19 e 20 da Constituição. Olha o que diz. Olha o que diz. Primeiro, condicionando a existência de lei à criação de autarquia e a autorização para a instituição de empresa pública.
Então, o inciso 37, artigo 37, inciso 19, claramente traz de forma implícita a necessidade de lei específica para especializar, para criar uma determinada entidade ou autorizar uma entidade para executar certa atividade determinada, específica. Então, fiquem atentos a isso aí. E, segundo, também tem o seguinte: o condicionamento à existência de lei, lei à criação de subsidiárias das empresas públicas e da sociedade de economia mista. Esse aqui é o inciso 20. Então, essa exigência de lei complementar ou lei ordinária para especificar aquilo que vai sair do ente administrativo central, União, Estado, DF, município, para de forma especializada ser executado só por aquela entidade, claramente traz de forma implícita o princípio da especialidade. Vamos para a questão 21. Vamos para a questão 21. Julgue os itens subsequentes relativos à administração pública. O princípio da presunção de legitimidade ou de veracidade retrata a presunção absoluta de que os atos praticados pela administração pública são verdadeiros e estão em consonância com as normas legais. Olha só. Presunção de legitimidade, além de ser um dos atributos presentes em todos os atos administrativos, é considerado um princípio. É a presunção de que os atos administrativos praticados pelo poder público presumem-se em conformidade com a lei verdadeira até que se prove ao contrário. Então, esse princípio. Os atos nascidos da administração, eles se presumem em conformidade com a lei e com os princípios. Essa presunção. Só que essa presunção é uma presunção relativa. Ou seja, ela pode ser desfeita, é uma presunção juris tantum, iuris tantum. Não é uma presunção absoluta. Então, até que se prove o contrário, há a presunção de que os atos são legítimos, estão de acordo com a lei. É o princípio. Mas, havendo a produção da prova em contrário, essa presunção de legitimidade, ela pode ser desfeita. Então, essa questão 21, ela está errada. Questão 22, novamente o mesmo princípio. A respeito dos princípios constitucionais que orientam a administração pública, julgue os próximos itens. Diz o seguinte: a presunção de legitimidade ou legalidade dos atos administrativos caracteriza-se por ser um princípio de direito público notadamente relativo. Beleza. Isto é, que não admite prova em contrário. Não. Ser relativo é justamente admitir prova em contrário. Ser relativo é justamente admitir prova em contrário. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que aparece também nas bancas de concurso, especialmente no SEBRASP, o princípio da presunção de legitimidade ou presunção de legalidade. Fiquem atentos a isso. Princípio da presunção de legitimidade significa que os atos e decisões administrativas são dotados do atributo de presunção de legitimidade, de legalidade e de veracidade. Isto é, presumem-se verdadeiros quanto aos fatos indicados e adequadas quanto à legalidade e aos princípios. Então, é a presunção de que os motivos de fato que foram indicados como justificadores da prática do ato são verdadeiros. Presume-se verdadeiras até provar que não são. E este ato em si presume-se em conformidade com a lei e com os princípios até que o destinatário desse ato prove o contrário. Inclusive gera a inversão do ônus da prova. É importante destacar o seguinte: tal atributo permite a execução imediata pela própria administração, chamada imediata operatividade, do conteúdo do ato ou decisão administrativa, independentemente de concordância do particular. Então, uma das decorrências deste princípio é a chamada imediata
produção de efeitos. Pelo ato. Ou, em outras palavras, imediata operatividade. Imediata operatividade. Imediata operatividade. Mais um detalhe. Cuida-se de uma presunção, sempre lembre, uma presunção relativa ou presunção inobstante, ou seja, admite, prove o contrário. Mas, com um destaque importante, qual é? Acarreta inversão. Acarreta inversão do ônus da prova para o destinatário do ato. Para o destinatário do ato. Mais um detalhe. Em razão dessa presunção, as decisões administrativas são de execução imediata, possuindo a possibilidade de gerar obrigações para o particular, independentemente de sua anuência. Mais um detalhe nessa linha de raciocínio. E a gente tem o seguinte também. As decisões e atos administrativos podem ser executados pela própria administração através de meios diretos ou indiretos. Então, na verdade, é o seguinte, aqui ele já está falando de algo relacionado à autoexecutoriedade, mas só se permite a autoexecutoriedade porque ela está amparada na presunção do que é legítimo. Você pratica um ato com a presunção de que é legítimo e aí você autoexecuta esse ato. Faz sentido você poder praticar e já colocar em execução porque não tem discussão, você já presume que aquilo está de acordo com a lei. Fiquem atentos a isso aí. Muito bom. A gente finalizou aí mais um episódio do nosso raio-x da questão, tratando dos princípios, e eu quero sempre deixar bem claro a vocês. Princípios é tópico sempre frequente nas provas de concurso público. Se a banca é o Sebrasp, é certeza, vai ter questão sobre princípios. E aí o que você tem que fazer? Não são temas difíceis, você tem que estudar, colocar no material de revisão, fazer muitas questões, porque tem dezenas, centenas de questões sobre princípios, para você se acostumar com as terminologias e com a forma repetitiva com que a banca cobra parte de princípios. Bacana? Tratamos aqui dos princípios basilares, supremacia e indisponibilidade, e tratamos de princípios reconhecidos. Não tratamos do LIMP, princípios básicos, porque eles vão ser tratados de forma avulsa em episódios próprios. Lembrando que nós já temos episódio tratando da publicidade, de outros princípios, mas a gente vai aprofundar ainda e completar todos os princípios aí em matéria de princípios básicos lá do artigo 37 da CF. Muito bom. Beleza. Pessoal, aí fica tranquilo. Não fiquem chateados comigo. Só fico dizendo o seguinte, olha, essa questão da estabilidade, essa discussão não era para ter vindo à tona. Entendeu? Não tem sentido. Mas eles estão pegando outros problemas de gestão e estão querendo maquiar esses outros problemas de gestão e acabar resolvendo com uma coisa que, na verdade, está tudo descontando no lombo de todos os servidores, aquilo que é um problema de pouquíssimos servidores. E esses pouquíssimos servidores, na minha opinião, só continuam lá sendo aquela farpa encravada no dedo, porque a maioria dos servidores não estão pensando no macro e pensando que, às vezes, esses poucos servidores que estão ali fazendo um mau serviço ou um mau atendimento estão denegrindo a imagem da categoria. E isso foi se arrastando por anos, e a gente já sabia que cedo ou tarde esta coisa ia ser jogada para a opinião pública, e jogar para a opinião pública significa discutir isso no Congresso, e quando isso vai para o Congresso, há um risco de sair coisa imperfeita, errada, que vai acabar prejudicando os bons servidores. Então, esse tipo de coisa que não era para estar acontecendo, mas eu acho que todos acabaram tendo uma parcela de culpa, né, em não depurar, deixar só a maioria, que é o que há de melhor, a maioria esmagadora, que é o que há de melhor no serviço público. Bacana? Beleza.
Mas isso aí é para um outro debate lá no seu churrasco de posse. Por enquanto, vai aplicar o que está posto, o que é, e é dessa maneira. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação por me acompanhar aqui. Desculpe um atraso inicial e